Menor distância entre duas pessoas é a lágrima e o riso. E começou a fazer sentido que você sai da terapia acabado. Nossa, inchado, e só chora. Eu falei, gente, eu quero desconstruir esse negócio da psicologia. Nunca perca essa sua identidade. Você tem que ser esse mulherão mesmo para as outras mulheres olharem para você e admirarem e falar, porque é possível. Num grupo que eu fui participar, eu mandei uma foto, assim como provavelmente nosso querido tirou aqui. E ele falou que não ia colocar minha foto assim, que eu tinha que fazer um coque, colocar um óculos e um terninho. Eu falei, então eu não vou na reunião, muito obrigada. Eu não vou aparecer assim. Porque a minha imagem, ou… Lógico, você tem que saber, não vou usar um decote no meio de uma sessão, não vou numa palestra com uma saia curta. Mas eu não posso deixar que isso defina, né, a competência de um profissional. Eu nunca tive nenhum problema com nenhum paciente. É postura. Não vai ser só o que eu tô vestindo ou como. Até dentro da psicologia, eu vou desconstruir esse negócio de que psicóloga tem que ser séria, brava, ou até logo, tchau, não sei o que lá. Foi aí que eu falei, poxa, a pessoa chega aqui, muitas vezes ela traz, como que eu posso quebrar pra ela sair mais leve? E Lacan fala, quando o sujeito dá a risada dele mesmo, ele tá atingindo a maturidade. Então é esse leve da menor distância entre a lágrima e o riso, que a pessoa sai de alguma maneira aliviada, reflexiva, pode até sair dolorida, porque a gente vai cutucar alguma coisa, seja no individual, seja no de grupo. Você sabia que honra é tornar precioso quem veio antes, tornar precioso quem nos ajudou na trajetória? Imagina como seria a sua vida utilizando o autoconhecimento como uma bússola norteadora, transformando desafios em oportunidades, onde o nosso progresso, claro, se torna o benefício para muitos. Eu estou muito feliz e muito honrado, porque no episódio de hoje eu vou receber uma pessoa extremamente positiva, Vânia. Literalmente positiva. Literalmente, Vânia. Que honra tê-la aqui. Obrigada, Gabriel. Muito obrigada. É um prazer estar aqui. É muita emoção. Então, o coração está até disparado aqui de muita emoção, muita gratidão e honrando aí, né, esse encontro meio a tantos desencontros. Como Deus é bom, nos proporciona esse encontro em meio a livros, a história, referências, conexões. É isso aí. Vânia, começando do começo, me conta, o que é importante saber sobre você? Se você pensasse na sua trajetória até aqui e fosse pegar em 3 blocos, eu te ajudo nisso. A Vânia até os 15, 20, a Vânia desenvolvendo o lado profissional, que é um lado que você sabe que eu amo. Conta pra nós essas Vânias maravilhosas. Olha, me veio um filme aqui, realmente, assim, pensar na Vânia. A primeira infância, acho que muita gratidão, realmente. Eu tive uma bênção de um lar, né, de poder chamar de lar mesmo, uma família. E acho que até os 15 transcorreu de uma maneira ok. Porém, tem um gapzinho aí na minha vida, que é a partir dos 16, 17, onde eu passo por um estado, né, de depressão e uma anorexia. E aí eu percebi que, na verdade, esses sintomas eram a cura, Gabriel. E aí a minha vida começa a ficar diferente. De alguma maneira, durante um tempo, sim, eu, entre aspas, sucumbi, acho que ao social, à cultura, né? Há uma coisa de geração também, há um estereótipo da mulher magra, loira, enfim, de uma beleza e de uma busca de uma beleza externa, mas de um vazio interno muito grande que me leva a esses sintomas. E aí eu vou sempre atrás, como boa escorpiana, gosto de uma profundidade e eu fui já buscar autoconhecimento novinha, assim, já buscava terapia, encontrei grandes mestres, mentores, assim, pessoas como você que me ajudaram a olhar para dentro e entender que isso poderia ser um marco. E aí, como Freud fala, né, honrando aí o pai da psicologia, que é da onde eu venho, eu sublimei. E aí comecei a encontrar a cura. Então, mais ou menos dos 20 e pouquinho, que foi aí a hora que eu começo a, de novo, ter um crescimento, eu vou estudar psicologia. Então, eu saio de uma formação de publicidade, minha primeira formação foi publicidade, onde o vazio continuava, montei comércio, loja. O vazio preencheu um pouquinho e eu lembro que a minha irmã falava, Vânia, a gente tinha uma loja, né, chamava Boutique do Papel. As pessoas iam lá, daí conversavam. A minha irmã falava, Vânia, as pessoas vêm aqui, conversam e não compram uma caneta. Então, acho que você tá fazendo alguma coisa não tá. Minha filha, vai. E aí, a minha irmã também é uma das minhas grandes inspirações na vida. Ela é 12 anos mais velha do que eu, então
Foi uma segunda mãe, me estimulou, na época o meu atual parceiro também, pai da minha filha, que hoje a gente não tá mais junto enquanto casal, mas é um dos meus melhores amigos. E aí com isso eu fui estudar psicologia e aí começou. Nisso tudo ainda tem também muitos desafios, muitos tombos e aí uma evolução, né? Para chegar o ano que vem aos 50, muita coisa aí eu tive de altos e baixos e sei que ainda vou ter. Mas em cada desafio a gente descobre uma oportunidade, Gá. Então acho que nesses blocos que você traz para mim, são grandes marcos esses, né? Até 15, de 15 a mais ou menos 25 e de 25 até agora, onde eu venho me revendo o tempo todo também. Uma das coisas que eu amo na psicologia como um apreciador, eu vejo a psicologia dando base para uma tomada de decisão intencional, onde até no mestrado eu tenho aprendido que a tomada de decisão é a interpretação de dados. E quando nós conseguimos interpretar esses dados, é um sim sem medo e um não sem culpa. Só que, Vânia, por muito tempo, para eu caber, eu precisei me diminuir. E uma dificuldade lascada de dar um não, de não conseguir, sabe, me indispor com as pessoas, com autoconhecimento. Entendi que era tentar buscar o amor de mamãe e lidar com a rejeição de pai. Sou filho de mãe solo. Para as pessoas que nos acompanham, que têm dificuldade em dizer não, uma instrução sua para elas. Como você fala, né? Vai ser olhar para dentro. Vai ser a compreensão de que nada tá fora e que independente das circunstâncias, talvez aí, né, de uma ausência de um pai, mais provavelmente outras figuras paternas você teve na sua própria mãe, que é possível a gente sair de um posicionamento de ficar buscando talvez essa aprovação ou esse amor, que daí eu acho que não é só de pai e mãe, é até uma falta do nosso amor. Então, é começar a dizer sim. E esse sim é a aceitação. Gabriel, é aceitar tudo exatamente como foi. E não como a gente gostaria que fosse. Que não significa se acomodar, nem tampouco compactuar. Mas eu respeito, muitas vezes eu não concordo, mas eu sigo. E eu sigo nessa aceitação. E aí, a partir do que eu aceito, tudo que eu acolho, eu transformo. Tudo que eu nego, eu potencializo. Então, quando eu acolho algo, eu consigo ter a capacidade e a habilidade de fazer algo com o que eu acolhi. Agora, se eu negar, aí aquilo lá fica vindo, né? Toda negação, ela só é potencializada. Então, vamos acolher tudo. Tudo de bom e também tudo, entre aspas, dito não tão bom assim, né? O negativo. Então, até a Vânia positiva, eu acho que eu trago bastante uma positividade mais livre, não tóxica. Porque senão fica, a gente tem que ter pensamento positivo o tempo todo. Não, tem horas que a gente tem tristeza, medo, né? Tem horas que a gente tem que se apertar mesmo para caber em determinados lugares, como você falou. E são fases da vida também, porque daí você vai tendo mais segurança, né? De tipo, agora tudo bem. E vai tendo também mais uma maturidade, porque é importante ter uma maturidade para dizer o não pro outro. Porque é como você vai dizer o não pro outro. Porque você pode até ter consciência também de dizer sim na hora que você estava querendo dizer não ou precisava dizer não. Mas se você tiver consciência, hoje com uma paciente eu estava falando, você está tendo consciência do que você está fazendo, que está meio distorcido? Ela, sim, então ótimo. Então só não te demores. Uma das coisas que eu tenho muita alegria de aprender com você todos os dias é saber que as pessoas não compram o que a gente vende. As pessoas, elas compram porque a gente vende. Eu sou uma pessoa que me apoio muito nos livros, tem uma indicação para você que nos acompanha, que esse livrinho aqui do Simon Sinek, Comece pelo Porquê. Ele fala muito sobre o Golden Circle e apoia isso. Como que foi para você, Vânia, criar esse modelo mental? Vai vender se honrar a sua verdade. Como foi essa jornada? Engraçado, né? Curioso você me perguntar isso, porque eu me sinto dentro de um processo natural disso ter acontecido, porém, muitas vezes, talvez, testada, de que quando eu não estava fazendo dessa maneira verdadeira minha, não dava certo, Gabriel. Então, dentro da psicologia, você tem várias metodologias. Todo mundo pergunta, qual que é a sua teoria, Vânia?
Tá bom, então é transpessoal, é uma linha transpessoal que trabalha corpo, mente e espírito enquanto espiritualidade, não religião. Porque a psicologia nunca vai trazer, a gente acolhe todas até quem também não as tem. E tá tudo certo, a gente vai falar de uma fé, de uma crença, né, de um algo maior, de um divino, de um eu superior. Então tem uma linguagem assim. Então dentro disso é essa a minha forma de atuar. E aí às vezes alguém vem assim, você aplica teste? Eu não aplico. Porque para mim não faz sentido. Porém, eu supervalido e aí indico para profissionais que fazem. E para determinados diagnósticos é importante sim você ter uma validação. Mas para mim, não. Ah, então. E aí, hoje, em mundo de internet, de inteligência artificial, você nem precisa. Você joga lá que o negócio vai sozinho. Mas tem uns que só são validados mesmo por um profissional, um psicólogo ou um médico. Então, quando em algum momento lá atrás, se alguém me perguntasse, aí é mostrar minha vulnerabilidade aqui. Talvez a Vânia, para tentar se encaixar nessa primeira fase, né, nos 5, 6 primeiros anos de formada, eu até tentaria, eu até aprovaria, sabe? De repente, não, vou pegar super fácil para mim um teste, alguma coisa assim. E aí não dava certo, porque não virava com aquele paciente. Então eu comecei a perceber que cada vez mais eu sempre tive muita prosperidade, graças a Deus, no meu trabalho. Sempre fui uma profissional onde eu nunca fiquei sem paciente. É sempre vai girando muito. E eu dou alta rápido. Ninguém fica comigo por muito tempo, não. Eu gosto de fazer o que a gente até chama, às vezes, de psicoterapia breve. Mas tem gente que fica mais tempo, 6 meses, 1 ano. Tem paciente que volta para outra temporada. No mesmo processo, a gente vai em várias temporadas de terapia, dessa minissérie da vida de cada um. Só que eu percebo que cada vez mais, quando realmente eu me permito atuar da maneira que talvez eu tenha sido colocada aqui para fazer, com um raciocínio clínico, com ferramentas óbvias, mas a que faz sentido para mim e não a que de repente o paciente está pedindo. Entendeu? Então, essa a própria questão da constelação. Eu fiz a formação. O Bert Hellinger, ele trabalha com uma constelação, ele abre, né, uma constelação. E eu entendi que eu podia juntar a minha experiência de 20 anos de processo terapêutico e criar uma terapia sistêmica, que é breve, porque são 4 encontros. No meio desses 4 vai ter uma presencial. Nesses 4 são 3 online. Então, assim, o online é o que faz sentido para mim hoje, porque eu atendo o mundo todo. Júlia, eu tô indo para Espanha, tô indo para a Suíça para fazer um atendimento lá com mulheres. Então, o online para mim faz muito sentido desde um pouquinho antes da pandemia, que eu já tinha autorização para atender, mas o presencial também muito faz sentido para mim. Então, aí eu faço a constelação. Ah, mas todo mundo tá fazendo online, mas eu quero fazer a constelação presencial, porque para mim faz sentido. Ah, mas os psicólogos estão voltando a atender presencial, mas para mim faz sentido atender no online. Entendeu? Mas você tem que ter uma segurança interna muito forte. Eu acho que isso vai ser tempo, experiência, e tem também uma questão da maturidade, que não é de uma idade cronológica, né? Porque você pode ter 50 com uma maturidade e maturidade de 15, 16. Ou você pode ter 15 e 16 com uma maturidade de 30, às vezes. Que não é muito saudável, né? Porque já pensou muito jovem, você também tem a maturidade, você não pode fazer as besteiras de quando você é jovem. Ou também muito mais velho, você também fazendo besteira de quando é mais jovem. Então é um equilíbrio. E eu acho que Deus é generoso comigo nisso, porque eu me vejo chegando aos 50 ano que vem com esse equilíbrio mesmo. Uma maturidade, mas ao mesmo tempo uma leveza da criança. Então eu sou engraçada, eu tenho, né, divertida, eu falo besteira, às vezes eu tenho até que me controlar. Vânia, minha filha fala, pelo amor de Deus, mãe, ela não quer que os amigos dela me sigam no Instagram, porque ai, a Vânia é positiva, porque eu apareço às vezes com o cabelo todo. Então, essa autenticidade, essa liberdade de ser quem eu sou. É isso que cria uma metodologia. Eu estava numa reunião ontem com alguns empresários, empreendedores, e eu encontrei uma pessoa um pouco chateada. Porque ela investiu muita grana para lançar um infoproduto, com a ideia de fazer 6 em 7, e atingir, e acontecer. E eu fiz uma pergunta estratégica, eu falei, você tem uma base de pessoas com quem você se conecta, que te acompanha no micro, antes de pensar no macro? Você tem uma rede de apoio? Você tem certeza que o que você oferta tem validação de resultado? A pessoa travou, ela falou, nossa, Gabriel, se eu soubesse disso há 8 meses atrás, eu não teria perdido 100 mil reais. Porque hoje a comparação, o Brasil ele é considerado um dos países mais ansiosos pela Organização Mundial da Saúde. 10% da população.
Porque a gente tá numa comparação em querer ser igual ao outro, e fazer igual ao outro. E às vezes a pessoa ela não entende que o erro ele é um preditor para uma criatividade, para uma tentativa, para uma humildade que antecede a honra. Chegar e falar, eu tentei isso aqui, eu não sei se deu certo, mas qual é a sua opinião? Exato. Não para querer usar um diploma, um cargo para preencher um vazio existencial, né, Vânia? Isso, exatamente. E lógico, né, Gabriel, a gente ter referências, inspirações, exemplos, isso é muito importante. Mas aí constrói o seu a partir disso. Eu sempre busquei muito isso, sempre. Então, logo na faculdade, sexta-feira, eu estava almoçando com a minha professora de 20 anos atrás, que virou minha supervisora, quando, né, geralmente lá atrás. Hoje ainda busco, se tiver alguns casos desafiadores, e minha grande amiga. Né? E aí aqui, como eu te trouxe no começo também, cruzar com uma pessoa também que estudou comigo há 20 anos atrás. Eu até falei, nossa, que interessante, né? Nada é por acaso, tá vindo de repente esse passado, porque eu tô até visitando todo esse passado para estar aqui contando essa história para você. Então, referência, exemplo e inspiração fazem parte, são importantes, mas crie o seu a partir disso. Né? Utilize a sua criatividade, a sua autenticidade, a sua singularidade a partir disso. E aí você complementa, né? Cada vez mais a gente vai se complementando e vai se compondo no outro. Eu acho lindo falar que a gente se compõe no outro, né? E que somos, o Roberto Crema fala muito isso, que somos pedras brutas que se encontram uma na outra para se lapidar. E que a gente fica se lapidando uma na outra. Uau, então, essa eu não conhecia. É lindo. O Roberto Crema, ele tem passagens maravilhosas. Aquela que eu gosto muito de falar para você. Menor distância entre duas pessoas é a lágrima e o riso. É dele, né? Então, isso para mim, eu muito me identifico. Tem outros, talvez, pessoas aí da minha área que eu não me identifico. E também tá tudo bem. Porque eu também não vou ser para todo mundo. E a minha verdade também não vai ser para todo mundo. Então, eu acho que a gente também faz esse filtro, né? Das relações. E aí ter mais liberdade. E não significa também que não passa a conviver com essas pessoas, porque eu acho tão legal de também conviver com diferente, né? Aprende tanto quando a pessoa pensa diferente de você e tá aberta. Quando você fala termo aqui, tem muito termo que eu não conheço, que você acabou de falar alguma coisa, driver, não sei o que, eu acho ótimo. Esses termos que eu não conheço nada. As pessoas, eu falo, só que hoje eu adoro falar, não sei, o que é isso? E paciente, quando fala alguma coisa pra mim, eu falo, não sei. Eles se sentem tão... Não é poderosos, mas importantes. Nossa, a minha psicóloga não sabe e eu vou contar pra ela. É um lugar importante também de eu me colocar, de humildade. Que gera honra. Olha que lindo, é isso mesmo. O que significa ser psicóloga pra você? Significa ser... abençoada, me veio essa palavra, eu quis falar. Ser abençoada de poder ser contribuição e transformação, de alguma maneira, na vida de cada um que chega, né, pra mim. Significa conseguir chegar nessa pessoa através da dor dela e mostrar pra ela que essa dor pode se transformar em muito amor. E principal, amor é o amor próprio. Então, a minha arrepio inteira quando eu vou falando. Esse é um instrumento mesmo, sabe? Um canal. Então, eu tenho muita gratidão por ter me encontrado tanto numa profissão, porque às vezes eu vejo tantas pessoas que procuram, né? E aí, às vezes, eu até faço encaminhamento mais para mentor de profissão, porque a minha área vai ser mais um autoconhecimento das emoções, que pode conversar junto, mas eu não atuo muito não atuo na área do profissional dela ver. E aí é triste quando, poxa, ela até pode estar ganhando 20, 30 mil reais, mas ela quer que chegue logo sexta-feira. Nossa, é muito triste isso. Eu adoro a segunda-feira. Eu adoro o sábado, quando eu tenho evento presencial. Eu adoro o círculo de confiança numa segunda-feira à noite. Poxa vida, isso é uma bênção, Gabriel. E o que me trouxe lá? O que me levou a isso? Estado depressivo e anorexia, hein? Porque senão eu talvez estivesse na publicidade, nas agências que eu trabalhei, né? Ou no próprio comércio. Será que eu ia descobrir que era ser psicóloga? Eu fico pensando isso. Eu não sei se eu não tivesse passado pelo estado depressivo e pela anorexia, se eu teria me tornado psicóloga. Tem um versículo bíblico, você sabe que eu tenho um esteio cristão, respeito aqui a abertura de todas as pessoas que falam que todas as coisas cooperam. E você disse há pouco que entre a lágrima e o riso. Queria pedir para você repetir essa reflexão e quando essa reflexão começou a fazer sentido na sua vida. A menor distância entre duas pessoas é a lágrima e o riso, né? E começou a fazer sentido quando eu ficava ouvindo muito que
E eu um dia também falei, porque de vez em quando a gente toma umas na cara, né? Que você sai da terapia acabado, nossa, inchado, e só chora. Eu falei, gente, eu quero desconstruir esse negócio da psicologia. Tanto é que quando alguém vê essa psicóloga com cabelão cheia de bijuteria, e a Silvia Telles, aí o Gabriel vai ficar rindo. A Silvia Telles, ela falou pra mim, nunca perca essa sua identidade. Você tem que ser esse mulherão mesmo para as outras mulheres olharem pra você e admirarem e falar, porque é possível. Porque uma vez, num grupo que eu fui participar, eu mandei uma foto, assim como provavelmente nosso querido tirou aqui, e ele falou que não ia colocar minha foto assim, que eu tinha que fazer um coque, colocar um óculos e um terninho. Eu falei, então eu não vou na reunião, muito obrigada. Eu não vou aparecer assim. Isso, né? Porque a minha imagem, ou lógico, você tem que saber, não vou usar um decote no meio de uma sessão, não vou numa palestra com uma saia curta, mas eu não posso deixar que isso defina, né, a competência de um profissional. Eu nunca tive nenhum problema com nenhum paciente. Nunca aconteceu nada, e nem dentro da minha profissão, nunca sofri nenhum tipo de situação. Então, é postura. Não vai ser só o que eu tô vestindo ou como. É lógico que nos representa, mas isso representa também um autocuidado, uma vaidade, sim, que eu gosto de ter. Quero, né, ser uma mulher charmosa, bonita, dentro da idade, do padrão de cada um. Então, eu falei, até dentro da psicologia, eu vou desconstruir esse negócio de que psicóloga tem que ser séria, brava, ou até logo, tchau, não sei o que lá. Então, foi aí que eu falei, poxa, a pessoa chega aqui, muitas vezes ela traz, como que eu posso quebrar para ela sair mais leve? E Lacan fala, quando o sujeito dá a risada dele mesmo, ele tá atingindo a maturidade. Então, é esse leve da menor distância entre a lágrima e o riso, que a pessoa sai de alguma maneira aliviada, reflexiva, pode até sair dolorida, porque a gente vai cutucar alguma coisa, seja no individual, seja no de grupo, que você já participou, e aquele grupo foi super intenso, mas não teve depois o final, que a gente deu uma risada, e depois todo mundo tocou. Então é de novo esse equilíbrio. Que maravilha. Eu fico aqui honrada e admirada porque dá para levar para tanto lugar, e um lugar que mexe comigo é, às vezes, o excesso. Sou intenso, às vezes acerto por isso, muitas vezes. Erro por isso. Eu lembro, Vânia, quando eu estava num processo de esgotamento emocional, um psicólogo que era lacaniano, que ele vinha com o tal do tempo lógico, que eu ficava bravo, que eu gastava uma fortuna para ele virar e falar, você já tem o que você precisa, pode ir embora. Eu falava, meu Deus. E teve um ponto que eu percebi que eu tava adoecendo fazendo o que eu amava. Quando é o momento para a pessoa buscar uma ajuda, uma terapia, uma profissional como você? Em um dos nossos encontros, você falou que é o divisor de águas para minha vida. Gá, eu me perdi de mim mesma fazendo o que eu amava. Pode falar isso, meu olho enche de lágrima. Sim, e foi recente, hein? Não há muito tempo atrás, não, que eu me reencontrei. A pandemia, pra mim, foi uma grande bênção, porque foi um pouquinho antes da pandemia, onde eu, inclusive, tive um mal-estar dentro de um atendimento, porque eu nem percebi que eu não tinha almoçado. Então, eu começava às 6h30 da manhã, às vezes, porque eu adorava, né? Então, saía às 6h30 da manhã, minha filha já estava numa idade, né, de ir pra escola, tranquila, não era tão pequenininha, porque os 2 primeiros anos dela eu me dediquei bastante também, isso dessa liberdade da minha profissão, então teve uma renúncia, eu atendia mais muito pouco nos 2 primeiros anos de vida dela, depois, quando ela já entra na escola, daí eu acho que também falei, bom, aí vamos recuperar aqueles 2 anos, e meio que fui over. Então, eu chegava num consultório dos Jardins, eu tinha na época 2, Jardins e Campo Belo, e eu achava super normal. Isso hoje, quando eu conto e me escuto, eu penso, meu Deus, e moro no Morumbi. Então, eu saía do Morumbi, eu ia pro Jardins, chegava lá, que tinha gente que fazia terapia às 6h30, que também deve ser tão maluca quanto eu, 6h30 da manhã, só BNI e a terapia. Então, eu ficava lá, atendia uns 6 de manhã. Quando eu almoçava, a Cris, minha assistente, chegava e falava, você tem que almoçar. Teve um momento que eu não dava. Hoje eu tenho espaçamento de 15 em 15. Então, meu horário é 7h15, 8h15, 9h15. Eu dou de 15 minutos pra eu respirar, pra eu sair do campo da pessoa, não sei o quê. Gabriel, eu não... Era abrir uma porta, entrava outra, abrir uma porta, entrava outra, abrir uma porta, entrava outra. Eu até... Acho que eu tava achando que eu devia ter superpoderes. E Deus é tão bom... E eu fico até com esses pacientes que voltam para outras temporadas, eu falo para eles, eu falo que psicóloga que eu era, pois é, você era maravilhosa. E aí eu refleti, então eu era maravilhosa para eles e péssima para mim, né? Porque daí isso, então às vezes saía 10 horas da noite do consultório, ainda tinha já o grupo de network, fora que eu sou uma pessoa de muito relacionamento, era coisa pessoal, era gente na minha casa, eu chegava sexta com já a galera em casa, pra gente fazer jantar,
Pra já, sabe, vamos fazer aperitivo, as crianças tudo brincando, quebrando televisão, porque era uma bagunça. E quando, de repente, esse negócio começou a tomar uma proporção muito grande, foi que num domingo, acho, era um espetáculo de balé da minha filha, e aí uma paciente não se sentiu bem. Eu escolho dar assistência, que eu acho que é uma escolha, né? A gente não tem que nada, a gente pode escolher. E eu vou ser sempre assim. Só que também mostrando pra eles que eu tenho o meu limite. Só que eu falei pra ela, vem aqui, eu tô aqui, e vem aqui que no intervalo da apresentação de balé da Malu eu vou te atender. Pelo amor de Deus, né, Gabriel? Aí eu falei não. E atendi, ela saiu bem, com certeza. Mas depois alguém falou, onde você tava? Eu falei, tava fazendo um atendimento. A pessoa me olhou com uma cara que eu falei, nossa, foi o espelho. Aquela hora, a cara da pessoa pra mim. E eu falei, não precisa disso, até porque eu não vou salvar ninguém. Muita gente da área da saúde ou de autoconhecimento, a gente tem meio que um arquétipo do salvador. Isso não é legal, porque daí a gente tá colocando a máscara no outro, não tá colocando na gente. Lembra, tem que colocar na gente pra poder salvar o coleguinha do lado. E foi aí, porque o burnout é dito só pra quem. Então, quem ama o que faz também corre esse risco. E aí, nesse mal-estar, depois, um pouquinho de tempo depois, veio a pandemia, que me veio a qualidade de vida de atender online, de perceber que eu já não ia mais, e daí já entreguei um consultório, depois entreguei outro, aumentaram os grupos, aí a formação da constelação. E aí, o quê? Coragem da pessoa falar, Vânia, eu só posso fazer terapia sexta-tarde. E aí eu falo, pois é, mas sexta-tarde eu não atendo. E agora, o que a gente faz? Sexta-tarde eu não atendo, eu não atendo. Porque sexta-tarde eu dedico pra mim, por isso que eu tô aqui, numa sexta-feira à tarde, a gente fez combinados disso. Sexta-feira à tarde eu vou fazer cabelo, manicure, vou almoçar com a minha filha, vou almoçar com a minha mãe. Vou não fazer nada, vou ficar olhando pro teto. Mas eu só posso sexta-feira, então, mas eu não posso. Então, eu vou te indicar para um colega, porque se eu não te ajudo diretamente, eu te ajudo indiretamente. Ou essa pessoa acha agenda também para fazer de segunda a sexta de manhã. O empreendedorismo, ele traz muitos desafios. Para mim, empreender é um ato de fé e coragem diário. Mas ele nos ajuda a valorizar a nossa agenda. Nosso tempo, né? O nosso tempo. Eu tinha um professor, quando eu estava fazendo uma transição de carreira, após 16 anos... com todos os indicadores de LinkedIn, que todo mundo ama. Esses termos frescurentos. Aí eu lembro que eu tava saindo da aula e liguei pra minha mãe, 11 da noite. Falei, mãe, eu preciso de um conselho da senhora. Ela falou, ixi, a coisa é séria. Às 11 da noite? Que foi, filho? Mãe, já não tá mais legal, não tá preenchendo, eu não consigo ser o Gabriel. Inclusive, tô indo almoçar. Ela falou, 11 da noite. E sabedoria de mãe. Mãe é uma coisa maravilhosa, ainda mais alinhada, né? Ela falou, filho, se custa a sua paz... Uau, adorei. Custa muito caro. Vânia, o que é ser mãe pra você? É uma escola. É ser aluna. Ser mãe é ser aluna, Gabriel. Que escola a maternidade. Como a minha filha me ensina. Hoje, vai fazer 16, tem pérolas que eu falo, uau, né? Muitas vezes ela me recoloca. Sabe? Então, ser mãe também é isso, é essa nutrição, é esse equilíbrio, é saber que, lógico, não existe a amizade nessa relação. Acho bem importante a gente falar, e talvez tema para próximos podcasts, da função materna. Eu acho que a gente está numa geração, num momento social, cultural e coletivo de uma confusão da figura materna. Sabe, do exercício. E as mães, eu acho lindo hoje uma mulher de 40 anos ter o corpo quase que da filha de 15. Só que é desafiador, entendeu? Porque vai gerar um termo que é também desafiador e delicado falar, que pode ser outro podcast, que é inveja. Porque gera, né? Aquela filha tem uma inveja da mãe. E a inveja, na psicologia, ela é algo saudável. Porque dela... Para Melanie Klein, ela é inata, então a gente nasce com a inveja. O bebê inveja o seio da mãe, o leite da onde vem todo aquele alimento. Por isso que tem bebês que mordem e sugam demais e machucam. Porque é por invejar. É que algumas linhas deturparam o conceito de inveja e ele ficou mal compreendido. É diferente de maldade. Eu posso, e aqui vou abrir para você. Eu tenho inveja do seu jeito de se comunicar, de realmente você ter essa... habilidade, essa naturalidade. Vou me inspirar em você, por isso que eu tô aqui, para aprender com você. Ela se tornou o quê? Uma admiração. Agora eu tenho inveja do Gabriel, vou falar mal dele para todo mundo, vou falar podcast. Isso não é, isso é maldade. Uau.
Então, que a gente saiba também definir. É muito importante. A partir da inveja vai nascer muitos outros sentimentos e relações. Toda pessoa que você tem uma boa relação, ela tem uma inveja. Porque ela se inspirou em você por alguma coisa. Parceiro, parceira, irmãos, os pais, e aí vai entrar. Só que aí a gente vai entrar no feminino, e o campo do feminino, principalmente de mãe com filha, é mais desafiador. A relação da mãe com a filha mulher. Né? A gente tem alguns desafios. Então tem alguns momentos de uma super adoração e idealização, mas depois tem esse momento do distanciamento, porque essa menina precisa se tornar diferente dessa mãe. Só que nessa diferença vai surgir um monte de outras emoções, saudáveis e não saudáveis. Então a psicologia, ela desmistifica muito até a relação materna, dizendo que é um amor construído na relação materna. E nesse amor construído, é muito importante, e isso eu adoro, é o Rossandro que fala, um psicólogo maravilhoso, que os filhos devem respeitar os pais, primeiro. Desse respeito vai nascer o amor. Hoje a gente está buscando que se ame, e aí eu dou iPad, eu dou bolsa de marca caríssima para uma menina de 10 anos, porque daí ela vai me amar, só que ela talvez não vá te respeitar, né? Porque daí na hora que você fala não, ela faz escondido, faz alguma coisa. Eu vou usar esses segundos para dar uma respirada. Esse é um tema mais, né? Sempre profundo. quando traz alguma coisa da maternidade. É profundo. Ou de relação, assim, profundo, delicado, desafiador, polêmico. E a gente tem que transitar, porque eu recebo muitas mães com muitas culpas. Eu vou utilizar esse momento para agradecer, primeiramente, um grande apoiador desse movimento. É um apoiador que tem me ajudado a ir além, a proporcionar toda essa estrutura. O ano passado eu participei de uma coautoria sobre paternidade e eu sou filho de mãe solo. E eu escrevi que na falta de referência, nós podemos ser aqueles que fazem a diferença. Que lindo. Eu aprendi que quando nós enxergamos a sujeira, Deus lhe mostra a pá e a vassoura. E na Lufema, eu me conectei com um grande amigo, que é o Jorge, e eu jurei por tudo que era mais sagrado, Vânia, que eu nunca mais ia me meter com consórcio, porque intenso do jeito que eu sou. Quando eu tinha 25 anos, eu me enfiei num consórcio, não tive instrução, tomei um pau de 25 mil reais. E a primeira coisa que eu falei, eu não quero mais saber desse negócio de consórcio, de investimento. Só que no nosso grupo de network, até mandar um abraço para os nossos colegas de BNI, eu conheci o Jorge, que é uma pessoa extraordinária, e ele me ajudou a ter uma visão de futuro com um compromisso dentro da minha realidade. E hoje, olha como Deus é maravilhoso, cria essas conexões de honra. A Lufema está aqui nos ajudando. Sim. Com essa visão de consórcio, de investimento. E nada é por acaso, né, Gabriel? Acho que eu posso abrir, que eu também tenho, talvez diferente de você, apesar de ter uma intensidade, frente a algumas coisas eu sou muito conservadora. Então, coisas de dinheiro, eu sempre mantive meio mais uma coisa mais do tradicional. E eu tô fazendo com a Lufema meu primeiro consórcio aí, aos 50 anos. Eu fechei com ele ontem, paguei meu primeiro boleto. Então, acho que é pra validar mesmo. Vai parecer que foi combinado, né? Mas não foi. O Jorge é o cara mesmo. Então, eu acho que a Lufema também, o Matheus, né? O Arthur ainda não conheci. Mas eles me trouxeram isso, a confiança e também... A primeira vez que eu vi o Jorge no BNI, não sei se você já tinha entrado, que ele falou águia anda com águia. Naquele momento também eu nutri, ó que interessante, essa admiração por ele. De tipo, gostei desse cara, aí, faz sentido. É isso, eu quero andar com ele. Então é isso mesmo, é a minha primeira experiência com consórcio, eu nunca tive. Meu dinheirinho sempre foi tradicional, assim, coisinha até de poupança. E aí com ele e com outros parceiros do BNI, eu venho aprendendo até essa coisa, né, de ousar com segurança e confiança. O investimento, ele é um autoconhecimento. Com o tempo, as nossas cicatrizes, elas sempre vão contar duas histórias. Onde houve dor, hoje tem cura. E nesse livro, Vânia, sobre paternidade, tem uma parte que eu gosto muito, que eu digo que não é porque a gente aprendeu apanhando que precisa ensinar batendo. E tem um grande apoiador aqui no Papo de Progresso, que é a Excelência Contábil. Meu grande amigo Antônio Azarias, toda a equipe. Eu tô com eles há 2 anos, criando um processo de autoconhecimento. Eles estão aqui agora com a gente. Que legal. Deixar um abraço pro Antônio. Existe um estudo, Vânia, que fala sobre a importância da rede de apoio. Uma meta-análise, onde eles fizeram com 300 mil participantes. E diz que quando a pessoa é sozinha,
ela tem uma chance de 50% a mais de ter um prejuízo na sua saúde mental igual a tabagismo, igual a obesidade e alcoolismo. E aqui eu te faço uma pergunta. Para você, qual é a importância de uma rede de apoio, uma rede de networking? Como isso mudou a sua vida, os seus negócios? Agradecendo os nossos apoiadores, por isso que eu falo, o nosso progresso é para benefício de muitos. Eu acho que recicla, né? Oxigena, traz toda essa diversidade. É quando você consegue também estabelecer nessa rede de apoio o vínculo da confiança. Porque o sozinho também, de alguma maneira, ele é o desconfiado. Né? Se a gente for pensar assim. Eu não confio em ninguém. Só que, na verdade, ele não confia nele mesmo. E aí ele projeta nos outros essa desconfiança. Então, eu acho que estar no grupo é você estar nutrindo esse conceito mesmo da confiança, que a gente não vai ter garantia. Você pode estar num grupo e alguma coisa acontecer, porque as pessoas também não estão num constante processo. Então, aquela pessoa que você conheceu que era de um jeito, depois lá na frente, ela também pode se tornar de outro. E curioso, pro bem ou não, né, Gabriel? E aí também vai valer da nossa capacidade, habilidade de uma leitura, de uma interpretação, e aí isso é autoconhecimento. Você consegue, através do autoconhecimento, quando principalmente você se conhece, se aproximar um pouquinho do conhecimento do outro. Porque, de verdade, a gente também nunca vai conhecer o outro na sua totalidade e também não vai conhecer a gente na totalidade. Nós somos camadas que o tempo todo estão sendo abertas. Dos grandes aprendizados que você tem me dado, seja as quarta-feiras de madrugada, ou no nosso querido círculo de confiança, queria fazer um convite para você, homem. Vou usar aqui minha vulnerabilidade. Eu, até meus 35 anos, eu não me permitia ser amado. Até meus 35 anos, eu queria comprar o amor da minha mãe, das minhas irmãs. Não me permitia me envolver relacionalmente, porque eu tinha medo do abandono. E com o autoconhecimento, com uma rede de apoio, eu comecei a me permitir deixar ir, deixar vir, dar e receber, que é uma das leis que eu aprendo muito com a Vânia. E a Vânia me ensinou algo esses dias que eu venho anotado, eu gosto de anotar as coisas, a diferença entre o reagir e o responder. Eu adoro. Isso daí é poderoso, Gabriel. E olha, é treino, viu? Tem dia que a gente consegue, mas tem horas que a reação ela é mais forte. Lá na Groenlândia, quando você tá na 23 de maio, Radioleste, que a pessoa te fecha. Nossa, respira. Então, eu adoro falar sobre isso. É exatamente. Quando eu reajo, na verdade, eu tô indo por um impulso, né? Então, é o mais primitivo e o mais infantil. A criança, ela é movida pela reação. Não tem como a gente muitas vezes querer resposta. Quando a criança faz alguma coisa, ela vai desculpa, ela só faz desculpa, ela não sabe nem o que é. É a partir de uma fase pré-escolar que vai se formando, né, o superego, que daí ela vai conseguindo ter consciência. Então, quando na verdade eu faço e tenho esse tipo de reação, é porque eu não tive o autocontrole. A temperança, né? Você que gosta aí dos cristãos, eu tava essa semana ouvindo uma passagem sobre a temperança e até tô fazendo 15 dias aí de um desafio que são de algumas renúncias pra gente desenvolver esse autocontrole. E coisa super simples. Um dia foi só tomar água, outro dia foi um jejum a partir de não sei que horas. Ontem era não reagir a ninguém e 30 segundos respirar. E hoje é fazer uma refeição sozinho, em silêncio. Ficar em silêncio. Então, bem interessante, uma proposta assim da gente, essas pequenas privações e renúncias para desenvolver esse autocontrole. Desenvolvendo isso através de um autoconhecimento, eu aprendo a responder. Então, muitas vezes a melhor resposta é o silêncio. Se você me traz alguma coisa que eu senti desconforto, ao invés de eu bater, pá, e também te deixar desconfortável e a gente criar um grande conflito / confronto, eu silencio, reconheço as minhas emoções e falo, nossa, isso que o Gabriel me falou me gerou medo, nossa, me gerou uma ameaça, porque alguém um dia falou pra mim isso na escola. Então deixa eu respirar e pensar, não é o Gabriel, sou eu. E aí eu consigo devolver para você de alguma maneira e falar, poxa, Gabriel, fiquei, né, extremamente sensível aqui com o que você falou, podemos conversar sobre isso? Aí eu dei uma resposta e não uma reação.
né, a reatividade. E aí isso realmente é muito treino, é humanamente impossível, mesmo fazendo terapia de segunda a segunda, com Vânia Positiva, círculo de confiança e constelação, cara, não somos seres assim, né, ninguém vai virar, né, uma coisa assim, tão perfeita. É no erro, putz, aí, só que você começa a ter um time mais rápido, tipo, se eu reagir, aí você já volta um pouquinho e... Puxa, desculpa, Gabriel. E aí, por isso, pegando o gancho da maternidade, minha filha me ensina muito, porque mãe é bem reativa, a gente taca as coisas, né? Só vai tacando, que mãe que nunca tacou o chinelo, alguma coisa. Então, agora, quando ela fala, eu vou, ó, às vezes eu vou pro banheiro, me fecho, respiro, olho no espelho. Quando eu volto, até já passou. A gente já nem lembra mais o que foi que aconteceu e não precisa fazer mais nada. E aí você se sente tão poderosa com essa sensação de autocontrole. Eu não utilizei uma energia desnecessária. Já pensou? E geralmente isso em grandes feitos acontece. Se fosse uma Vânia de trás, hoje a minha manhã seria cheia disso. Pra quê? Pra me desvirtuar, pra me distrair de vir aqui fazer um conteúdo tão legal que vai gerar tanta coisa boa pra mim, pra quem tá ouvindo, pra você. E aí eu ia vir com uma energia mais baixa. Não, hoje foi uma manhã incrível, vim super tranquila, cheguei até mais cedo aqui, meu querido me recebeu e respirei, fiquei ouvindo a musiquinha lá fora e ouvindo várias respostas para assim, talvez em algum momento até alguém me provocar ao longo aí do dia, da semana, da minha vida, quando eu tô olhando assim para dentro, eu vou conseguir responder e não reagir. A Lucilena Galvão, ela traz uma reflexão que ser inteligente é a capacidade de escolher dentre. E hoje nós ouvimos muito sobre inteligência emocional, né? Nos seus 4 pilares, a autoconsciência, a gestão de si, o automonitoramento, a inteligência social, a gestão dos relacionamentos. Compreender não significa concordar. E eu percebo, Vânia, que quanto mais nós nos conhecemos, mais nós temos a coragem de ser imperfeito. Ah, adoro isso. A coragem de olhar para você e falar, poxa, Vânia, eu fiz um pitch, esqueci de pedir referência. Errei. Eu lembro uma manhã de madrugada, numa quarta-feira, você me apareceu com um coador, uma esponja. Filtro e uma esponja, foi, né, que eu levei. Na vida, qual a diferença entre ser um filtro e ser uma esponja? Olha só, vai conversar junto com a resposta e com a reação também. Uau! Porque o filtro você deixa passar, né? Então, ele passa. A gente pode até visualizar. Eu sou muito visual, na hora que eu falo, até vejo aquele cafezinho sendo filtrado. A esponja, ela fica impregnada. E quando você tem reação, você fica impregnado. Quando você tem resposta, já filtrou. Por isso que você conseguiu passar pela resposta e não pela reação. Então, até uma analogia super interessante da gente olhar mesmo. Bem visual, colocar o filtro e observar o cafezinho passando, ou o que quer que seja. E a esponja pegar e ver. Aí quando você aperta que sai, né? E muitas vezes sai até aquela sujeira. Sai aquele negócio. Então pensa, se a gente for esponja, com quanta coisa a gente fica. Eu gosto de uma outra expressão. Você tá se nutrindo ou envenenando? É muito importante a gente pensar. Hoje aqui para mim é uma nutrição, tá aqui. Agora, às vezes alguns conteúdos de outros lugares, até de, né, de mídia, de coisa de rede social ou de filme, música, tem que tomar cuidado. Eu adoro falar de um termo, ignorância responsável, que é ignorar mesmo. Tem coisas que eu escolho com responsabilidade ignorar. Tem assuntos até da minha área que eu escolho não falar, Gabriel. E pode ser até polêmico, mas me convidaram essa semana para falar sobre a situação das bonecas, né? Do povo cuidando de boneca. Eu escolhi não falar. Porque na minha época, 20 anos atrás, isso é um quadro de psicose. É uma pessoa cindida da realidade. Não tem o que falar de diferente disso 20 anos. Agora, se a gente vai dar ibope para isso, aí é uma escolha. Eu não quero ser vista por isso. Eu quero ser vista por gratidão, por estar aqui no seu podcast, falar de autoconhecimento, de perdão, de, nossa, todas essas trocas e essas reflexões. Aí sim, talvez não vá alcançar essa visibilidade aí de trocentas pessoas que estão falando, mas para mim é mais do mesmo, é do comum. Então, eu não quero. E aí, nesse momento, eu me vejo muito mais como filtro do que como esponja, muito mais respondendo do que reagindo. E aí também tá tudo certo, respeitando quem quer falar. Mas para mim não faz sentido. Eu aprendi nesse ano de 2025 muito intenso, né? Eu tô num mestrado na GV, eu tô numa faculdade de graduação em teologia acabando, estamos no BNI, que é um lugar onde, para mim, é uma grande resposta de oração.
Final do ano eu pedi para Deus um sócio, ele me apresentou 30 com 900 membros. Que legal, né? A Lorena, às vezes, ela vira e fala, você casou comigo com esse tal Com de esse BNI? BNI, é isso mesmo, viu? Olha, Mas ela tá percebendo que todo esse processo tá me deixando mais humilde, tá me trazendo método. Vânia, eu converso com muitas psicólogas, muita gente de autoconhecimento, você sabe disso. Passou o querido Fred aqui, que foi uma indicação sua. querido. E eu percebo que uma pessoa ela consegue transcender na carreira quando ela não é presa no ego da solidão. Você falou algo lindo. O sozinho é desconfiado. O Fred, ele passou por aqui por uma indicação e validação sua, onde ele me deu um grande presente. Ele falou assim, Gabriel, quem vive com medo vive uma vida dividida. E eu vejo hoje você num lugar de supervisão, eu vejo você num lugar de muita aplicação, porque tem uma coisa que a gente faz, é corre, né, minha amiga? Uhum. O que você falaria para a Vânia que começou lá atrás? Qual seria a orientação que você daria para ela? Olha, confia, né? Confia, porque o medo também, ele, quando não bem colocado, porque ele protege, né? O medo em equilíbrio, ele é uma proteção, mas quando ele fica desconectado disso, aí em excesso ele realmente paralisa. Eu sempre lá atrás, sempre não existe sempre lá atrás. Eu lá atrás fui muito controladora. Hoje eu sou um pouquinho. E aí esse excesso de controle é a falta de confiança, né? Então eu diria para ela, confia e só vai. E confia não é só em você, é em todo o seu entorno, é no que a gente não vê e que existe aqui entre a gente. E principalmente confia no amor. Porque é o que ele cura. Pode parecer cafona, clichê, ultrapassado, mas Einstein já falava, não é? Que o amor cura todas as coisas. Então é o amor. E aí não é esse amor romântico, erótico, que muitas vezes a gente fala, né? Do amor e as pessoas já vão, não. Olha que energia de amor aqui. Aqui nessa sala só tem amor. Que delícia que é isso, essa força. O amor é uma força que nos impulsiona, mas também é importante que a gente use com equilíbrio, porque em excesso aí a gente perde o amor próprio e não consegue, né? Então é amar o próximo como a ti mesmo. Então eu acho que é isso, confia e vai, confia. Falar confia me dá treva, vai me dando tranquilidade. Sabe, fazendo fazer uma constelação aqui, falando para minha criança, para minha, né, jovem, adolescente, confia. E para a Vânia de hoje também, confia que ainda tem muita coisa pela frente. Me perguntaram uma vez porque eu uso esse princípio que o podcast é um testamento de ideias, exatamente por isso. Porque é um encontro espiritual, é uma troca entre pessoas, é uma troca muito intencional, onde nasceu num quarto, Que legal, em meio à pandemia, com 3 pessoas assistindo uma live. que legal. E eu percebi que a falta de resultado faz a gente continuar tentando, refinando, honrando. Vânia, quando você pensa no futuro, seja daqui 1 hora, seja daqui 1 ano, daqui 10, o que você tem esperado para o seu futuro? Você que é a referência, eu falo isso com um coração alegre, porque as pessoas, elas lembram de você por boas referências, por boas conexões. O que você espera para o seu futuro? Esse conceito de prosperidade, né? Prosperidade em todos os sentidos, material, o dinheiro, uma energia muito importante, a prosperidade das relações, a prosperidade de ampliar essa minha comunicação, por isso que eu tô aqui, eu quero falar mesmo para quem, né, fizer sentido ouvir, a prosperidade de um autoconhecimento, de um equilíbrio, de uma vida, né, com todos os preceitos aí, desde a alimentação, do exercício físico. Para mim é esse conceito de prosperidade, o que eu cada vez mais tenho, da paz, da pacificação interna, que vem desse autocontrole. Então, para esse futuro aí, é a prosperidade. Que ótimo, maravilha. Muitos profissionais, principalmente da área da saúde, eles têm uma grande reflexão, que é quem cuida de quem cuida. E às vezes um grande desafio de aprender a precificar, de aprender a se posicionar com honra, com autenticidade. Não fica aquela coisa do Canva, todo mundo muito... A frase do dia. Qual a orientação que você deixaria para esses profissionais, principalmente psicólogos e psicólogas que estão lá passando seus 5 anos, vão ter supervisão, estágio?
Sim, eu adoro, né? Eu tenho um grupo de supervisão, eu tenho terapeutas que eu acompanho, inclusive dentro de um projeto social que eu tenho, que é o Projeto Girassol, acho que vale falar aqui, que foi formado na pandemia também, com 7 colegas muito queridos. Alguns eu nem conheço pessoalmente, muitos vieram de pessoas do BNI, nenhum é do BNI, mas alguém do BNI é que me indicou. Então tenho, às vezes sai um profissional, mas entra outro, tô com os recém-formados que eu tô colocando, então eles fazem o atendimento com a minha supervisão. E eu também atendo a cada 3 meses 2 pessoas gratuitas e 2 pessoas com valor, pelo menos a metade do valor cheio da minha consulta. Então, o que é importante que você começou assim, e talvez a gente termine. Você vai dominar todas as técnicas e todas as teorias, mas quando uma alma humana encontra outra alma humana, somos apenas almas humanas. Então, se conheça, cuide de si, invista no seu autoconhecimento, honre e valide a nossa profissão. É muito triste um monte de psicólogo terapeuta não fazer terapia. Gá, e tem muito que não faz. Tem muito que não faz. Então, a gente tem que começar a gente mesmo fazendo. Eu não paro terapia. Acho que eu faço terapia há 30 anos. Né? Lógico que hoje eu já consigo alternar e às vezes é de 15 em 15. Já passei por diversos profissionais. Tenho que honrar aqui o que mais me ajudou, que foi o Dr. Jacob Pinheiro Goldberg. Foi ele que me tirou mesmo e tá vivo aí, um grande psicanalista lacaniano, inclusive. E ele me trouxe pra vida de volta mesmo. E eu fazia naquele momento terapia 5 vezes por dia. Porque eu precisava sair daquele estado e sair em 6 meses do estado depressivo. Com a ajuda dele, no momento precisei de medicação naquela hora. Então, assim, é ter essa consciência, essa humildade, essa responsabilidade, a autorresponsabilidade. E aí sim, conhecimento, não pode parar de estudar. E acredite, o paciente vai chegar para você aquele que você, entre aspas, precisa. Você só consegue ajudar a pessoa também até onde você já foi. Eu já ouvi isso e acredito. Hoje, um monte de gente, você acha que vem pra mim com o quê? Estado depressivo, anorexia, que foi também da onde já tive. As passagens da vida, né? Uma pessoa muito importante na minha vida, meu pai, que já fez a passagem há 15 anos. Por uma doença muito desafiadora, um câncer. Então, assim, hoje eu consigo ajudar pessoas desse lugar, mas logo que ele fez a passagem não conseguia, não dava, então mostrar, olha, não vou conseguir, meu pai também passou por isso, então vou te indicar um outro profissional. Mostrar essa vulnerabilidade, então, se for é isso, se respeite, não tente entrar aí nos moldes pra ser, se você não fizer, indica um colega, que esse colega um dia vai indicar pra você. Gabriel, com muita humildade eu te falo, eu nunca tive problema financeiro na minha área. Há 20 anos eu sou uma pessoa extremamente próspera. Muito, muito mesmo. Tanto é que, né, pela condição até de... Teve dias que eu atendia 20 pacientes por dia. Uau. Não sei como, era 10 de manhã, 10 à tarde, devia ter alguns de madrugada, não sei. Mas era, né? Era uma doideira nisso daí. Hoje eu tenho qualidade de vida e a prosperidade. Então eu atendo bem menos e ganho bem mais, olha que interessante. Então também isso foi uma coisa que eu readaptei na minha vida. E por isso que eu quero cada vez mais ampliar para grupo e a própria constelação, que é um projeto paralelo, né? Porque infelizmente a psicologia ainda não valida, então eu sou consteladora, mas não atuo com a psicologia dentro da terapia sistêmica. Então, é esquisito falar isso, né? Mas são, né, principalmente não utilizando o meu CRP quando eu faço uma constelação. São letramentos importantes, porque você é o tipo de pessoa, Vânia, que eu gostaria de ter encontrado quando eu comecei. Para finalizar esse bate-bola tão gostoso, aquela última bolachinha do pacote, o professor Clóvis de Barros, que é uma grande referência, ele fala que esse gostinho de quero mais é sinal que deu bom, né? Felicidade é aquele momento que a gente não quer que acabe, né? É isso. Eu tenho 3 perguntas para você, vou te pedir para você responder cada uma delas em no máximo 60 segundos. A primeira é, olhando para essa câmera bonita, essa aqui, ó. Por que o BNI? Jesus amado, deixa eu pensar. 60 segundos. Lá era em 30, né? É porque é isso daí. O BNI também é uma grande escola, uma família, uma oxigenação do meu cérebro. Então, é lá que eu me nutro e toda hora também estou abrindo, porque todo esse trabalho aí de 10 anos vem muito do BNI, vem muito. Eu comecei lá, eu era uma das únicas psicólogas, hoje eu acho tão legal quando a gente vê diversos profissionais da minha área e as diversas formações, pós-graduação e até constelação vieram de lá, do BNI. Ótimo. O que é um bom papo de progresso para você? Esse que a gente tá aqui. Esse é um bom papo de progresso, é esse que a gente não tem vontade mesmo que acabe, esse estado de presença total. A gente tá num lugar e estar de corpo e alma aqui. Aqui eu só estava aqui, não estava em mais nenhum outro lugar. Transitei pelos meus lugares,
Mas para trazer essa conversa aqui, eu estava aqui, só com você. E uma mensagem para o seu eu do futuro. Confia, né? Então eu vou falar isso de novo. Confia e se ame cada vez mais. E nutra esse amor por você e pelas outras pessoas. E tenha sempre a coragem de ser quem você é. Para você que nos acompanha, seja espectadora ou espectador, tem uma mensagem de progresso para a sua vida. Aprenda a valorizar os pequenos começos. As pessoas que chegaram onde estão, elas começaram de onde estavam. Valorize as bênçãos diárias. Agradeço aos nossos apoiadores, Lufema Consórcio, Excelência Contábil. Agradeço a Vânia por essa oportunidade desse testamento de ideias. E nunca se esqueça, o nosso progresso é sempre para benefício de muitos. Até mais, valeu, tchau, tchau.